Olá, Universo Controverso! Hoje estamos aqui no nosso terceiro episódio do nosso podcast. E chegamos aqui com escassez de recursos humanos, materiais e financeiros. Por isso, hoje, nós não pouparemos nas palavras e falaremos sobre economia, desenvolvimento local, empreendedorismo, renda e emprego. E isso posto, Tchucão, quem é que vai sentar ali na cadeira da controvérsia para ter essa conversa rica? Nosso amigo é mestre, hein? Hoje é bom, hein? Hoje é bom, hoje vai. Bacharelado, mestre. Vamos lá. Um grande prazer nós vamos receber bacharel em administração O cara tá e nervoso, mestre em o cara tá economia. nervoso, meu. O cara é O cara tá nervoso. pesado. Esse currículo aí deixa nervoso, né? Vamos lá. Bacharel em administração e mestre em economia, especialista em planejamento estratégico. Ele é professor de pós-graduação da FEI em planejamento estratégico, pós-graduado da Mauá em negócios de era digital, facilitador do projeto de empreendedorismo da ONU, Empretec. Não tão menos, mas importante, ele é pai da Fernanda, de 10 anos, do Heitor, de 7 anos, e esposo da Ariane Machado Lima, professora da USP. Falo com o Fernando Camilher Almeida. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela presença. Professor, mais uma vez, obrigado pelo convite de sentar nessa cadeira da controvérsia. Olhando esse vasto currículo, importante currículo, e olhando o momento do nosso Brasil, vamos conversar um pouco de economia, porque a gente tem lá do outro lado, nós temos empregados, desempregados, empreendedores, temos o neném, aquele que nem estuda e nem trabalha. Então vamos tentar dialogar um pouco com esse economês aí, com eles, perguntar para você, professor, o Brasil hoje está numa crise econômica, como é que está, do ponto de vista de um economista, do mestre em economia, essa situação do Brasil em crise econômica? Isso já chegou nas camadas mais pobres da nossa sociedade? Bom, boa noite para todos, né? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Acho que tem uma frase do Celso Furtado muito importante, né? Celso Furtado é um dos nossos principais economistas e ele falava que, antes de morrer, inclusive, né? Que a gente nunca esteve tão longe do potencial que esse país já teve. Então, a gente tem um momento realmente bastante difícil para as famílias, para as empresas de forma geral e para o planejamento realmente do país, né? A gente tem uma cultura tão vasta, a gente tem uma competência tão grande e às vezes mal utilizada, né? A gente é um país tão fantástico que é um dos 6 países do mundo que consegue fazer avião. A gente consegue plantar onde ninguém mais no mundo consegue plantar e mesmo prospectar petróleo, né, onde, né, nenhum país do mundo conseguiu, né? Nós estamos lá no pré-sal, uma coisa muito importante para o país. Então a gente precisa largar aquela ideia de olhar para o Brasil como alguma coisa que não funciona. O Brasil já funcionou melhor, tem que voltar a funcionar. Para isso, como todo bom administrador sabe, todo economista sabe, precisa de um projeto. Então o grande foco para a gente melhorar é conseguir um projeto para esse país. Professor, é o seguinte, olhando aí, acho que os economistas também têm um pouco esse exercício de olhar o futuro, principalmente na área da economia. Quais serão aí, na sua opinião, na sua visão, os empregos do futuro? Inclusive, eu incluo, ser economista é um emprego do futuro? Eu diria que o economista, se ele bem utilizado, pode ser uma peça super importante. Muitos países do mundo utilizam o economista como uma peça fundamental para ajudar a desenvolver o país. Olhar efetivamente como a economia está indo, olhar as cadeias produtivas e usar esse planejamento. O que funciona no mundo inteiro não é nem só Estado, nem só iniciativa privada, é um mix, né? Se você olhar todos os países do mundo que se desenvolveram, eles se desenvolveram fundamentalmente, né, do apoio do setor privado ao setor público e vice-versa. Como é que faz isso? Trazendo tecnologia que está normalmente ou
né, na universidade e nos colégios técnicos para que melhorem produtos e serviços tanto nas instituições públicas como nas instituições privadas. Esse conjunto faz com que haja realmente uma mudança de estrutura produtiva e a gente consiga desenvolver um país. Respondendo um pouco mais profundamente tua pergunta, existe uma série de atividades que vão ser muito importantes para o desenvolvimento do mundo, né? Essas normalmente estão passando muito pela área de tecnologia hoje em dia, né? Quando você vai olhar o que a gente chama das TICs, né? Tecnologia de informática, de comunicação, isso vai mandar no mundo nos próximos anos, né? Então a gente pode olhar, né, como é que a gente se locomovia anos atrás. Outro dia vindo com um aluno da PUC aqui para fazer um trabalho na Casa Verde de Extensão Universitária e a gente estava indo para uma das empresas que a gente ia entrevistar, ele falou, nossa, professor, o senhor não usou o Waze, como é que o senhor conseguiu chegar no lugar? Né? Então, você vê aí uma série de atividades que estão no nosso dia a dia, que há 5, 6 anos atrás não eram assim. Né? Então, acho que temos um caminho muito importante aí para trilhar. Agora, como professor, tem uma questão que são aí as escolas técnicas. De um tempo para cá, pelo menos, eu não venho ouvindo muito isso. O pessoal já quer migrar direto para a faculdade. Não sei se é uma impressão minha, professor, mas as escolas técnicas estão esquecidas e elas ainda são importantes para fomentar empregados ou essa massa de trabalhadores para o futuro, ou a escola técnica já não faz tanto sentido assim? Não, continua fazendo muito sentido. Se você olhar os países desenvolvidos no mundo, você pega a Alemanha, por exemplo, tem uma base de colégios técnicos muito forte. O Brasil também tem, né? Se você olhar no Brasil, o Senai faz um maravilhoso trabalho, as ETECs aqui no estado de São Paulo também tem um trabalho muito importante. O que a gente precisa sempre é conectar o colégio técnico com a inovação, né? Ele precisa estar sintonizado com as tendências que a indústria está colocando para funcionar, para que esse colégio técnico realmente fique entregando mão de obra qualificada para o projeto. Nem todo mundo, né, precisa... Eu mesmo fiz colégio técnico antes de fazer faculdade, né? E sou muito devedor do colégio técnico. Muito do que eu aprendi na vida, minha primeira indústria, eu montei a partir dos conhecimentos do colégio técnico, amparados no conhecimento da universidade. Sem o colégio técnico, eu não teria conseguido montar essa primeira indústria, que já começou com uma inovação. Outro nome importante dos negócios para empreender é sempre buscar algum tipo de serviço ou produto que tenha algum grau de inovação. A inovação, como eu disse lá no começo, está sempre na universidade, está sempre no colégio técnico. Se a gente conseguir trazer isso para dentro e trazer os nossos meninos para fazer com que esses conhecimentos cheguem mais depressa nas empresas, é muito importante. Um detalhe que não sei se... Gostaria de saber se já que existe as ETECs, essas escolas técnicas, antes as escolas adotavam, segundo o ensino médio, as escolas técnicas, né? E hoje não tem mais, não seria viável voltar a isso para trazer um pouco mais de aprendizado, né, nesse ramo de atividade do empreendedorismo, do técnico. Não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Anteriormente nas escolas tinha lá a escola técnica. Sim. Acabou isso. Poucas escolas hoje têm do ensino médio a escola técnica, os cursos técnicos. Acho que elas são meio escondidas, né? Escondidas, né? Porque não... Aqui mesmo no bairro, né, eu sou coordenador do nosso núcleo Casa Verde e uma das funções do núcleo é localizar, inclusive, as escolas técnicas, né? Então, aqui na Casa Verde tem uma ETEC bem importante que é o Albert Einstein, né? O Albert Einstein, sim. Isso, bem importante. Aqui na Zona Norte tem várias, né? Mas antes tinha bastante. A Dulce Ferreira Boarim, o Riguini era técnico. Tinha algumas outras escolas que, mais próximo da população ali, hoje que tem aqui na Zona Norte aqui, que eu conheço mesmo é a Albert Einstein, né? Então, tem um comercial ali em Santana, né? Eu acho que ainda existe, na Voluntários da Pátria, né? Que tem a ver com formar as pessoas em administração, nível médio, né? E contabilidade também nível médio. Hoje a contabilidade pede o nível superior, mas na época, você formando no nível médio, você já começava a trabalhar como contador, né? Teve uma evolução, né? O que eu acho que a gente precisa trabalhar realmente é a conexão do curso que está sendo dado dentro dos colégios com as necessidades
necessidades das áreas de serviços e das áreas industriais. Um papo, inclusive, que a gente teve com a coordenação do Albert Einstein aqui na Casa Verde, foi justamente trazer a possibilidade que os colégios técnicos têm de ajudar a comunidade, o empresariado. A coordenadora me dizia uma coisa bem interessante, né? Eles têm um curso de arquitetura lá importante, e dentro desse curso de arquitetura eles poderiam fazer uma revisão da fachada das lojas do bairro, né, para apresentar isso como um trabalho de conclusão. Isso ajudaria todo o comércio local a ter uma cara nova, né? Então, essas conexões são muito importantes, né? Lá dentro do núcleo a gente está começando a fazer justamente essas conexões, achar quais são os gaps de formação. Então, porque o pessoal fala, né, lembrando que o Paulo disse anteriormente, né, tem um déficit enorme, né, de pessoas para a área de informática, né, dos mais variadas posições dentro disso. Então, claramente tem um descompasso entre formação e necessidade de mercado. O que a gente tem que fazer? Talvez aumentar, né, vagas para um determinado área como essa e diminuir algumas vagas que de repente não tem tanta demanda para um determinado momento, né? Então, essa busca de equilíbrio é fundamental. Mas isso passa por uma integração maior, né? Acho que o problema da sociedade hoje em dia é que está todo mundo tentando resolver seu problema sozinho. E sozinho fica muito mais difícil, né? Há muitos anos atrás eu ouvi uma frase que eu gostei demais, né? A soma de eus não dá nós. Né? Então, se você tentar resolver o seu problema, eu tentar resolver o meu e o Paulão tentar resolver o dele isoladamente, a gente não consegue andar. Se nós três nos juntarmos, como a gente está aqui junto nessa mesa, muito provavelmente a gente vai sair daqui muito mais rico do que a gente entrou. Não rico em dinheiro, mas rico em ideias, né? Paulão vai contar alguma coisa que eu não sei, você vai me dizer alguma coisa, você vai me fazer uma pergunta, vai me fazer refletir sobre determinada coisa diferente. Então, essa soma de eus que não dá nós, só vai acontecer o funcional quando a gente se integrar, volto para a resposta inicial, em cima de um projeto, né? O país está sem projeto, né? O Estado está sem projeto, a gente aqui na Casa Verde está tentando trazer uma mudança importante, que é construir um projeto com todo mundo do território, ouvindo todo mundo, para fazer realmente uma mudança. Professor, um pouco do teu olhar agora como professor, o IAD realmente é esse o caminho? Quer dizer, vai todo mundo para o IAD, ninguém mais vai ter aula presencial? Qual é a sua opinião do IAD? Eu acho que tem um mix, né? Se você pegar as grandes universidades pelo mundo, ela já tem EAD há muitos anos, né? Então, o que acontece em geral? Eu me lembro com meus alunos, né? Eu brinco com eles, a próxima aula a gente vai usar o capítulo X do livro Y. Né? Quando eles leem, né, fica tudo muito mais fácil dentro da sala de aula, porque eles estão preparados para a gente subir um nível na discussão. O EAD, né, você pega a Universidade de Harvard nos Estados Unidos, por exemplo, tem EAD há muitos anos. Não o EAD que o professor está lá dando uma aula para o pessoal pura e simplesmente, mas o que ele está fazendo? Ele está dando a base, né, da interpretação que ele tem sobre aquele livro que a moçada já tinha que ter lido antes. Ele dá um upgrade, então, sobre aquele conhecimento do livro. O legal da universidade, né, e eu estou sempre aprendendo, né, eu estou sempre num curso novo, as crianças lá em casa falam, pô, mas você é professor ou você é aluno? Ninguém entende muito bem o que a gente está fazendo. Né? E a gente é sempre aluno, né, cara? A gente aprende com todo mundo, contanto que a gente tenha ouvidos para ouvir e olhos para ver. E aí, nesse ouvir atento que a gente tem com a comunidade, né, e olhando para os alunos, se você toda vez que você tem um professor novo, ele te conta uma coisa em 15 minutos, que ele levou às vezes anos, às vezes uma vida inteira para desenvolver, e ele te conta isso em 10 minutos. Isso é rico, né? Isso é maravilhoso. Tem uma frase acho que é do Newton, talvez eu esteja enganado, mas acho que é do Isaac Newton, né, que fala assim, toda vez que eu aprendo com alguém, eu subo no ombro de um gigante. Então, todo professor seu, você vai lembrar da tua escola, né? Aquele cara que mais te puxou no sentido de exigir um pouco mais de você, ele te deu um grau de dificuldade, mas ele fez com que você desse uma subidinha naquilo, né? E aí, quando você sobe nesse ombro desse gigante, você começa a enxergar acima daquilo, e é por isso que sempre o discípulo supera o mestre, porque, na verdade, ele já pega uma parte do caminho feita. O caminho já foi percorrido. Isso. Então, eu brinco sempre com meus alunos, falo assim, eu sempre prestei muita atenção na aula,
precisa estudar menos em casa, porque o cara já está te dando a pista. Mas amarrando a resposta, então, o EAD na prática, como eu vejo hoje, né, ele é um complemento. Eu posso pedir para alguém ler um capítulo de um livro, eu posso ter uma aula gravada me dando a minha visão sobre o negócio, e vai todo mundo para a sala de aula para já fazer o debate, como a gente está aqui hoje. Essa é a grandeza, né? Os melhores modelos de sala de aula hoje em dia são modelos de sala de aula onde você está trabalhando por projeto. A gente não trabalha mais uma matéria isoladamente, você trabalha ela porque a vida é assim, né? A gente precisa de vários conhecimentos para formar uma solução em qualquer negócio que você esteja montando, em qualquer área do conhecimento que você esteja trabalhando. Muito dificilmente você consegue fazer só com iguais, né, a solução de um problema. Em geral, né, como dizia o Einstein, a solução do meu problema não está na minha área, né, está na área do lado. Professor, um pouco de empreendedorismo nesse momento da economia. É momento de empreender agora? Quer dizer, nós estamos em plena crise, gasolina R$ 8,00, R$8 a gasolina. É momento de empreender? Cara, eu vou ter que voltar a ser CLT. Como é que é? Porque tem muita gente que está nessa dúvida hoje. Uhum. Depois a gente quer discutir aqui sobre empreendedorismo de oportunidade e outro de necessidade, mas é momento de empreender, mesmo com essa crise toda? Você começou muito bem, viu, Paulo? A primeira distinção que a gente tem que fazer é entre empreendedorismo de necessidade e empreendedorismo de oportunidade. Claro que o bom empreendedorismo é um empreendedorismo de oportunidade. Eu olhei, mesmo dentro de uma crise como está aí fora, existem oportunidades que podem ser bastante interessantes. Todavia, quando o cara não tem emprego, né, e ele não está conseguindo um jeito de sustentar a sua família, às vezes o empreendedorismo de necessidade é a solução que tem. O que não significa que mesmo ele necessitando fazer aquilo, né, por falta de uma outra posição melhor de emprego, que ele não possa gerar algum valor ou tentar construir um diferencial para aquilo. Não é simples e realmente o momento pede uma cautela. Mas vamos olhar como a economia é uma coisa interessante. Você pega ali 2020, né? Taxa de juros veio a 2%. Né? O que aconteceu naquele momento ali? Teve um boom de construção civil. Por que teve um boom de construção civil? Um monte de gente que olhou seu dinheirinho lá parado, né, falou, poxa, isso aqui vai me render 2% ao ano. Mesmo que eu tenha um projeto que não era lá tão bom assim, porque ele me rendia 4% ao ano, já era o dobro, né, do que estava ali. Hoje, quando você vai para uma Selic, que nem a gente está hoje, que é a taxa livre de risco, aí, que é a taxa do governo, né? Você emprestar para o governo é o jeito de emprestar com o menor risco do mundo. Ele emite a própria moeda, no final do dia ele paga a você com o dinheiro que ele imprimiu. Então não tem risco de calote em hipótese nenhuma. Está 12,75. 12,75, sem fazer força, eu ganho em 12 meses. Que projeto que tem aí em cima da mesa que dá mais que 12,75? Uma série de projetos já não se tornam viáveis. E aí, né, as pessoas ficam fazendo essa conta, né, entre colocar efetivamente o dinheiro num negócio, né, mesmo que ele seja um negócio que tem uma boa oportunidade, porque a taxa de risco, livre de risco, né, tá pagando 12,75. Eu sentado em casa sem fazer nada ganho 12,75, será que eu vou para um negócio de 13% tomando risco? Então, a taxa de juros é um dos preços importantes da economia para que a gente faça a economia realmente andar. Outro problema que acontece com uma taxa de juros desse tamanho é que uma série de negócios não andam, não geram empregos, não gerando emprego as pessoas não têm salário, e não tendo salário, todos os negócios vão mais devagar. E pegando um pouco dessa aula de economia aí, nós temos dificuldade de linha de crédito para o empreendedor. Na sua visão, se o governo afrouxasse mais, permitisse mais, quer dizer, isso já seria algo que fomentaria, pelo menos, as regiões mais carentes? Porque esse dinheiro não chega aqui. Acho que a gente tem dois problemas aí. A gente ali no núcleo estava trabalhando a questão do microcrédito para trazer para o território. O crédito tem duas dinâmicas que são muito importantes. O crédito no Brasil é muito caro.
né? Por que é muito caro? Se uma taxa no mundo inteiro, a gente conseguiu, o Brasil está em primeiro lugar numa das maiores taxas reais de juros no mundo hoje, né? O que significa? A maioria dos países do mundo ou estão com taxas negativas, ou seja, você põe dinheiro lá e perde para a inflação, ela é uma taxa positiva, né? Sim. 1, 2%, mas a inflação está 4, está 3, tal. Então, na prática, você perde um pouco do seu poder aquisitivo no final do ano, deixando o dinheiro lá com o governo. A gente está com uma taxa positiva de quase 7% ao ano. 7%, só para você ter uma noção, você botando, ele dobra teu capital em 10 anos. Você botou 100 mil reais lá, uma taxa real de 7%, porque hoje está 12%, tirou a inflação, você tem o dobro do teu capital. Botou 100, em 10 anos você tem 200 mil sem fazer força. Então, isso tudo... Então, ter a linha de crédito pura e simplesmente não resolve. Eu preciso ter a linha de crédito no tamanho certo, no custo certo. Porque senão, hoje em dia, uma taxa de desconto de duplicata fica entre 1,5%, 1,9, depende do teu ranking dentro do banco. E crescendo cada vez mais. Estava mais baixo porque a Selic estava mais baixa. Então ela vai crescendo. Essa taxa vai continuando sendo repassada e aí no final do mês vira um custo muito grande para o empreendedor que já está com uma margem pequena, né, ter que pagar para o banco. Não é à toa que dos 10 maiores bancos do mundo, 4 são brasileiros, né, tendo os maiores lucros, né, com uma economia que não é nem tão grande quanto de outros países. Então, mas por conta disso... O banco, porque o banco no Brasil, posso estar enganado, e aí eu quero perguntar para o economista. O Banco do Brasil é a única instituição que ela ganha em crise e no crescimento. Sim. Uma das funções do banco aí, se não for os bancos privados, pelo menos os bancos estatais, seria fomentar a economia utilizando esses empreendedores. Salvo engano meu aqui, isso não acontece, ou seja, hoje é uma burocracia. Se eu for pedir o dinheiro lá na Caixa Econômica Federal, eu vou pegar uma fila, que dobra o quarteirão para o gerente falar não. Uhum. Se eu for no Banco do Brasil, idem. Mas não seria aí... O BNDES não vamos, né, meu? Eu vou correr longe do BNDES, porque você tem que criar um calhamaço de coisas. Mas não seria a função desses bancos, professor, fomentar a economia local? Acho que é bem importante. Um dos problemas do sistema financeiro nacional é que ele pega dinheiro de todo mundo, no país inteiro, e empresta onde ele quer. Então, uma das questões para o desenvolvimento local é que a poupança de todo mundo do território ficasse para o território. Né? Na Alemanha, por exemplo, é isso. Eles têm uma caixa de pecúlio que chama Sparkassen. Né? Essas Sparkassen alemãs, o que elas fazem? O dinheiro daquela comunidade só pode ser emprestado para aquela comunidade. Permanece ali. Permanece ali. E ajuda a fazer o desenvolvimento local. E aí, eu consigo ter esse olhar um pouco social que você está falando aí. Né? Então, esse banco não tem só uma função de retorno para o acionista, mas ele tem fundamentalmente uma coisa muito importante, que é olhar para o entorno, porque assim, quando eu te financio, você emprega 2, 3 pessoas na tua empresa, né, e ele emprega mais 2 ou 3 pessoas da empresa dele, e eu talvez tenha 6 clientes novos. Então, essa comunidade consegue enxergar, inclusive, que aquele dinheiro ele realmente está precisando, porque tem uma inovação que ele está desenvolvendo que vai precisar realmente de dinheiro e que, inclusive, não vai dar dinheiro no primeiro ano. Eu vou ter que ter um pouco mais de paciência com ele, que vai levar 3, 4 anos para aquele negócio dele rodar. Mas eu sou vizinho dele, estou vendo a empresa crescer, ele cobriu um galpão novo. Então, essas coisas todas... A proximidade ajuda com que a gente faça com que o processo funcione. Foi muito interessante num dos projetos aqui do nosso núcleo, que tinha a ver com a cadeia produtiva do têxtil. Alguns empresários falaram, o projeto está tão bacana, eu tenho um dinheirinho guardado aqui, se precisar de mais dinheiro para a gente comprar à vista, né, os tecidos para produzir os uniformes, estou disposto a fazer. Nossa ideia é fazer um fundo local, que todo mundo coloque um pouco de dinheiro e a gente distribua isso como crédito dentro da estrutura local. Isso seria o núcleo da Casa Verde? Isso, a ideia é bem essa, né? A gente foi falando esparçadamente aí sobre o núcleo. O núcleo é uma ideia que a gente teve a partir da minha dissertação de mestrado em economia, que a gente foi estudar, né, um pouquinho que tem a ver ali com o que vocês estão dizendo. O núcleo está
na área. Esse é o nosso site, nosso núcleo é .org.br. Né? Então, montamos uma instituição sem fins lucrativos para fazer fomentar o território como acontece no mundo inteiro, né? Tá dizendo. A dissertação mediu, olhou, né? Todos os países do mundo, hoje em dia não é mais um país inteiro que se desenvolve, são regiões desses países que se desenvolvem. E por que essas regiões estão se desenvolvendo, né? Você vai ver o Vale do Silício, algumas regiões da China, da Coreia, né? Então a gente vai vendo polos de inovação e desenvolvimento. Acontece fundamentalmente porque foi gerada uma inovação. A inovação traz para as empresas produtos e serviços que têm maior valor. Em vez de eu vender um copo tradicional por de repente eu faço um copo diferente que me renda 1,5 ao invés de 1. Com isso, eu consigo contratar mais gente, porque inventei uma coisa que é diferente, que tem mais qualidade, que tem mais valor para as pessoas, né? E tem um custo para ser produzido às vezes até menor, porque a tecnologia pode ter sido desenvolvida com isso. E como é que esse sistema internacionalmente funciona? É um tripé, né? Dinheiro do poder público ou das empresas privadas investido nas universidades e colégios técnicos para desenvolver tecnologias, às vezes a longo prazo, tecnologias que não são nem tecnologias finais, mas tecnologias que vão levar a desenvolvimentos futuros, e em comunhão com as empresas no território, essa inovação toda vai sendo transmitida numa cadeia, gerando produtos e serviços melhores, que pagam melhores salários naquelas empresas, que dão mais renda para as pessoas, que consomem mais, que geram mais empresas, e aí você cria um círculo virtuoso para a economia. É uma mudança bem importante. Então, nosso núcleo Casa Verde, a inspiração é essa. No Brasil a gente tem o mesmo problema, as universidades têm uma dificuldade imensa de falar com as empresas idem, né? Então a gente criou um hub de inovação aqui. Então, para meio ser um interlocutor entre as necessidades do território e as competências ou tecnologias que estão colocadas dentro das escolas técnicas, universidades, ou às vezes dentro das empresas. As grandes empresas do mundo inteiro viraram o que a gente chama de empresas quase universidades, né? Tem tanto desenvolvimento interno, né, que acaba transportando isso para a cadeia produtiva inteira do território. Então, esse é um pouco do desenho que a gente está fazendo. Parece que nesse trabalho foi feito um estudo da região, né? O que a gente tem desse estudo da região aí, que engloba, acho que Casa Verde e adjacências, alguma coisa assim? O estudo é meio importante, né? O tripé do projeto, você não pode vir lá da academia achando que você descobriu lá do Olimpo, né, a solução para a comunidade que está vivendo ali há vários anos, lidando com seus problemas no dia a dia. Quer queira, quer não, o cara está vivo, funcionando e operando, né? Então, o que a gente tem que ter? Humildade para entender quais são as demandas. Então, o tripé do projeto foi constituir um sistema para que a gente mapeasse as necessidades das lideranças, né, e da população local. A Casa Verde tem 87 mil habitantes. A Casa Verde tem uma renda média familiar em torno de uns R$4.500 e mais ou menos 120, 115 milhões de reais de PIB mensal. Esse PIB mensal, esses 120 milhões, 115, 120, Tá. Isso é o que roda dentro do território. Só para o pessoal, para a gente poder entender o que roda ali. Quer dizer, se a Casa Verde fosse um país, era todo esse dinheiro que era movimentado ali, e que hoje as pessoas não têm nem ideia. Quer dizer, essa é a renda que as famílias têm, o que não significa que necessariamente fica dentro da Casa Verde. Então, um bairro como Casa Verde, ele tende a perder uma parte desse PIB, né, dessa produção, para uma loja em Santana, para alguém no Limão, onde tem um comércio mais bem organizado. E às vezes você tem uma região aqui que não se desenvolve porque ela perde renda o tempo todo. Não é que não tenha renda, né? Aquela renda que ela consegue. Mas ela ali, não está concentrada ali. Ela não está concentrada. E aí fica meio um círculo vicioso, o contrário. O cara não compra na Casa Verde porque o comércio é ruim porque, né, ninguém compra na Casa Verde. E aí isso vai uma coisa alimentando a outra.
você vai ver a Roazilda é um exemplo oposto, né, de crescimento do comércio nos últimos anos aqui na Casa Verde. Você viu ali como isso floresceu, né? Quando as pessoas começam a comprar mais local, mais próximo do... Então, parte do desenvolvimento no mundo inteiro tem a ver de eu dar prioridade ou dar primazia para compra local. Eu vou comprar do meu vizinho, né? A França tem um projeto muito interessante que as principais cidades da Europa estão começando a fazer. Tudo que eu preciso consumir no dia tem que estar a 10 minutos a pé da minha casa. Tudo que eu vou consumir na semana tem que estar a 20 minutos a pé da minha casa. E tudo que eu vou consumir no mês tem que estar a 30 minutos a pé da minha casa. Qual é a lógica disso? Menos mobilidade na cidade, né? Eu poder comprar do território, fazer o desenvolvimento local acontecer. Então, dentro do projeto, a gente tem um sistema de multifidelidade para o comércio local acabar gerando pontos, né? Então, fui comprar uma camisa, né? Eu mesmo sou de Santana originalmente, né? Estou há 20 anos aqui no bairro, mas meu mindset de vida está lá em Santana. Se me disser onde tem uma camisa X em Santana, eu sei onde tem. Não necessariamente eu tenho isso aqui na Casa Verde. Então, uma das funções do núcleo foi trazer tecnologia para o território para eu responder a primeira pergunta. Tem na Casa Verde, a gente criou um aplicativo chamado Tá Aqui, né? E o aplicativo localiza tudo que tem dentro do território para eu poder comprar. Mas para fazer isso funcionar com melhores resultados, eu tenho que dar alguma vantagem. Falou, beleza, bom, eu vou comprar uma camisa. Lá eu tenho, poxa, achei aqui no Tá Aqui. Poxa, se eu comprar aqui no bairro essa camisa, eu ganho uns pontos que eu troco por um cafezinho na padaria da esquina, ou se eu juntar mais alguns pontos, eu troco na pizzaria. E aí o que acontece? Eu vou criando um clube de multifidelidade dentro do território. Então, compro aqui, cada vez mais gente vai sendo empregada, porque cada vez tem mais demanda, e aí eu começo a gerar, né, emprego para esse território. À medida que isso vai andando, conectando com as universidades e colégios técnicos, mesmo os que já existem dentro do território, a gente começa a ter uma produtividade maior e o território vai fazendo produtos mais bacanas, que a gente começa a exportar. Aí, não só a renda que está dentro do bairro fica no bairro, como a gente recebe renda de fora, porque a gente começa a fazer produtos e serviços cada vez mais interessantes. Como que está chegando isso para os comerciários, para as pessoas do bairro, da Casa Verde? Legal. Ótima pergunta. A gente começou o projeto em 2019, então ele é bem recente. Ganhamos uma pandemia no meio do caminho que dificultou um pouco a comunicação, mas o que a gente fez em 2019? Primeiro aquela história. Fomos conversar com as lideranças locais para saber quais eram os problemas que a comunidade tinha, para não chegar lá do Olimpo achando que tem uma solução para o território. Complementando a resposta para a pergunta que o Paulo... a gente fez um estudo geolocalizado de todas as cadeias produtivas. O que é cadeia produtiva? Todos os setores que tem dentro do... Quem é do setor de confecção, quem é do setor de serviço, de segurança, quem é o serviço de tecnologia que tem dentro do bairro. Então a gente mapeou tudo, se cada setor está crescendo, se está diminuindo. Então entendemos efetivamente o que está acontecendo dentro do bairro e começamos a criar indicadores, né? Então a gente fez uma radiografia do bairro 2019, veio 2020, então temos uma radiografia do bairro antes da pandemia. Vamos colher agora um diagnóstico novo pós-pandemia, 2021, para ver efetivamente onde foi. Sim. E nossa meta, né, junto com as lideranças do núcleo, né, o conselho que a gente acabou criando com as principais lideranças do bairro, aliás, um convite importante, viu, moçada? Quem está nos ouvindo aí, a gente hoje tem mais ou menos 30 lideranças no bairro, né, compondo o conselho do núcleo. E esse conselho tem que ser formado com umas 50 pessoas. A gente quer trazer agora pessoas de 16 a 30 anos para rejuvenescer o nosso núcleo, não que a experiência seja... Né? Isso, porque na verdade quem vai herdar o bairro é essa moçada. Então nada mais justo que essa moçada participar. As dores também deles também. Opa, por favor. Bem-vindo. Essa iniciativa da identidade, toda essa movimentação em torno do fomento do comércio local, ela é 100% independente ou tem algum fomento de ações de governo, de empresariado, de padrinhos, ou é uma iniciativa onde o pessoal passa ali o chapéu, a grosso modo,
e faz acontecer? Então, beleza, ótima pergunta aí. Como é que a gente tentou construir a estabilidade financeira do projeto, né? Inicialmente, a gente trouxe uma série de patrocinadores para o projeto. Então, eu tenho uma empresa de consultoria há mais de 20 anos e a gente conhece um monte de gente de vários segmentos diferentes. Criamos um instituto sem fins lucrativos, então entrou dinheiro lá, fica lá, não distribui para ninguém, tem que ser para atividade de fomentar o território. Mas o que a gente está construindo? A gente está construindo um modelo de desenvolvimento econômico. Lembra aquela pergunta lá que vocês falaram no começo? É uma empresa, né? Se alguém vier para você e falar, estou montando uma empresa, a primeira coisa que você pede para o cara é se o cara tem um plano de negócio. Planejamento, né? Um planejamento para o negócio. Né? Aí você tem um país sem planejamento, você tem um estado sem planejamento, as coisas não vão rodar claramente. Então, o que a gente construiu? Né? Um plano, qual é o plano? Olhando as melhores práticas internacionais, precisamos agregar valor nas empresas. Precisamos descobrir quem está aqui dentro do território e como é que a gente financia isso. Então, a gente está desenvolvendo um modelo de desenvolvimento. O país tem 5.500 municípios. Se a gente fizer uma boa liçãozinha de casa aqui, a gente consegue ajudar outros territórios, né, sejam bairros, sejam cidades, a se desenvolverem. 87 mil habitantes, o que tem a Casa Verde, não tem 300 cidades no país que tem mais que 100 mil habitantes. Então, é uma grandeza o que a gente faz. E outra coisa muito interessante da Casa Verde, ela tem a distribuição de renda da cidade de São Paulo. Ela é uma mini cidade de São Paulo. Né? Se eu olhar aqui na cidade de São Paulo, quantas famílias ganham mais que 10 salários mínimos e quantas ganham até 1 e poucos salários mínimos, a distribuição é igualzinha com a Casa Verde. Mas respondendo diretamente à pergunta, o que está financiando o projeto? Todos esses parceiros que vieram construir o processo, a gente trouxe a tecnologia do aplicativo tá aqui para dentro do projeto, porque a gente tinha que trazer tecnologia para o território se conhecer, né, falar com as lideranças e, ao mesmo tempo, a dona Maria do bairro, que vende só um bolo por dia, porque ninguém conhece ela, à medida que o aplicativo disponibiliza na pesquisa bolo, todo mundo, não é que nem no Google que você precisa pagar para aparecer, ali aparece todo mundo sem precisar pagar. Ela começa a vender 10 bolos por dia e aí, porque as pessoas vão conhecendo, se você tiver um bom produto ou serviço, conectando um pouco lá com aquela pergunta do Paulo inicial, do empreendedorismo, às vezes de necessidade, mas que a gente traz uma ferramenta que iguala um pouco a chance de competir dela com as outras empresas do território. Outra coisa muito importante, a gente, dentro da própria ferramenta, tem maneiras de pagar com cartão de crédito, com boleto, e a gente fez uma negociação para o bairro inteiro, para diminuir a mesma taxa. Então a dona Maria vai ter a mesma taxa do grande empresário do bairro. Então, essa diferença de poder financeiro na hora de negociar as taxas, o núcleo fez a negociação para todo mundo. Então, só para entender, professor, quer dizer, qualquer empreendedor, seja lá o vendedor do carrinho do cachorro-quente, olhando a área do comércio, comércio o cara e serviço, do churros, o cara do pastel, ele entra gratuitamente nessa plataforma. Isso. Tá? E aí ele expõe os produtos dele. Exatamente. Vai ter categorizado lá, então eu vou lá dentro. Isso. Do outro lado também, eu que quero comprar, quero adquirir, também eu acesso isso gratuitamente. Exatamente. E lá eu posso comercializar lá, eu quero um bolo. Inclusive você, se você tem alguma coisa em casa que você quer vender, aquele famoso desapego que você quer, né? E que você normalmente não vende com cartão de crédito. Você entra lá, monta uma lojinha para você do desapego. Estou desapegando uma televisão, né, um microfone, né, um pote de bala, não importa. Você consegue montar a sua lojinha dentro do aplicativo. Para vender na internet, custa entre 10% e 30%. Né? A taxa ali do aplicativo é 2,99 só para manter as funções do aplicativo funcionando. Então ele tem realmente uma função social muito importante de trazer o que a gente chama de digitalização das empresas para todo mundo que está dentro do território. Então essa é a grande mudança que a gente está fazendo. Só para entender essa questão da taxa aí que você falou lá eu vou usar lá o débito, já tem o Pix também lá. Uhum. Então se eu usar o crédito lá também, tem uma taxa menor? É isso mesmo que eu ouvi? Então vamos lá. No carrinho de compra, né, quando vocês entram ali, é como se fosse um marketplace geral aí do mercado. Eu vou entrar na loja do Paulão. O Paulão resolveu vender caneca.
tô lá comprando caneca com o Paulo. Na hora de vir as funções de pagamento, elas vão aparecer ali. Se eu quero comprar por boleto, se eu quero usar o meu cartão de crédito dentro daquela operação, ou se eu vou querer pagar por Pix. Vamos entrar com o grande lançamento da plataforma vai acontecer agora em junho, né? Porque a gente fez uma mudança bem importante. A gente estava com o que a gente chama de subadquirente embaixo da operação, que é um cara que negocia com a bandeira do cartão de crédito da maquininha e repassa para a gente. Agora a gente pulou, né, para o próprio adquirente. Então, os grandes players do mercado, a gente está negociando para trazer essas taxas a menor possível para todo mundo dentro do território. Quer dizer, você tira um intermediário aí do meio do caminho, quando Isso. você tira esse intermediário, você consegue achatar, melhorar essa taxa. Isso. E a gente está repassando essa taxa diretamente para a comunidade, só deixando no aplicativo o mínimo que ele precisa para ficar vivo e funcionando. Vou fazer uma pergunta, veio da internet aqui, de um amigo nosso, ele é bem conhecido aqui da Brasilândia, mais conhecido como Rato da Academia, um empresário, um comerciante que tem mais de 20 anos aí de atuação na região, e ele faz uma pergunta, né? O comércio local tem sofrido com a crise. Qual é o cenário da situação financeira para esses pequenos comerciantes? E aí ele conclui dizendo o seguinte: a falta de estacionamento influencia no consumo? Vamos lá. Vou começar pelo final. É claro que uma vaga de estacionamento na frente do seu ponto faz uma diferença danada, né? Tinha um cálculo há anos atrás que uma padaria, com cada vaga na frente da padaria, equivalia a mais ou menos de 20 mil reais de faturamento a mais, né? Então, respondendo a pergunta de trás para frente. Quando você está... para o pequeno sobreviver, né? Vamos pegar alguns exemplos aí que vocês veem na rua. O que aconteceu com as farmácias do bairro? Elas viraram redes, né? Até os farmácias, pequenos supermercados. É isso aí. E redes, se eu não me engano agora, rede de construção. Sim. Viraram franquias, né? Isso, então, esse é um movimento porque o poder de compra, a união faz a grande diferença no processo, a união, a organização. O que a gente está fazendo aqui para o território é mais ou menos se unir, né? Se você tentar montar um marketplace sozinho, ele e outro marketplace sozinho, né? A gente está vendendo um monte de lojinha na internet que ninguém se acha, né? Então, a Luana, né, que é uma das líderes, foi atleta, né, olímpica brasileira, né, ela falou: Fernando, essa ideia aí de ter um marketplace do bairro é um negócio fantástico. Quando eu estava fazendo a reforma aqui da minha academia, a academia dela é maravilhosa, cara. Se você for ali no cruzamento da Rua Zilda, né, vocês estão até... César Penharros. Academia maravilhosa, gente. Né? Se você piscar o olho e você estiver lá dentro, você vai pensar que você está numa academia nos Jardins, em São Paulo. Ela trouxe, e ela me disse isso, né? Ela viu coisa boa no mundo inteiro e ela não achava justo de ter menos que isso na Casa Verde, no lugar onde ela morava. Mas voltando para o que ela me falou. Essa ideia do marketplace é tão fantástica, Fernando, porque assim, quando eu fui começar a fazer a academia, reformar, eu queria comprar dos comércios locais, da casa de material de construção local. Eu entrava no Google, ele me mandava comprar no Leroy Merlin, né? E eu acho que não é isso que a gente precisa para desenvolver o bairro. Então, a chance nossa, respondendo para o nosso amigo, é que a gente se una, né, e comece a trabalhar, né, dentro do território, de vizinho comprando de vizinho, aquele lance da amizade, cara. Eu nunca conheci tanta gente. Papo de todas as etnias, de alguma maneira, se protegem. Se você pegar os japoneses, tem um consórcio de dinheiro entre eles, se alguém conhece um pouco eles. Talvez seja pela guerra, a escassez uniu os povos. Eu acho que... você sabe que eu tenho um grupo, alguns amigos, fui juntando eles durante 30 anos, a gente se reúne todo mês, a gente chama de conselho, né? Então, a gente tem empreendedores, diretores de empresa, vários segmentos diferentes, com visões muito diferentes de mundo, porque a gente queria ter essa diversidade, né? Eu fiz... Isso é importante, né? É um aprendizado, cara. Quando, tem aquela mágica, né? Se você virar para mim, eu te perguntar assim, você tá vendo algum papelzinho?
Não. Não tá vendo, né? E se eu falar, eu tô vendo um papel. Os dois estão certos, né? Nós estamos olhando Sim. a mesma coisa de prismas absolutamente diferentes, né? Então, é um 6 escrito no chão, né? Que Sim, você fala que é sim, 9 e eu falo que é 6. É isso Né? mesmo. Então, Isso mesmo. essa diversidade é super importante. Então, por que eu falava essa questão? Se a gente tem essa diversidade e consegue jogar junto, aprender com um outro e é um pouco o resultado do núcleo mesmo, né? Eu aprendi pra caramba nesses últimos 2 anos na prática, conversando com um monte de gente diferente dentro do território, cara, né? Eu fui numa das missas mais bacanas no alto ali da Casa Verde, na Santíssima Trindade, que foi uma missa afro no Dia da Consciência Negra no final do ano passado. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Pelo caçula, é isso mesmo, foi muito legal. Então, assim, fui conhecendo um monte de gente, né? A gente tem livro no bairro. Eu tive então, voltando aí, tem a ver com a guerra? Não, tem a ver com organização, cara. Eu acho que é assim, se a gente se organiza, senta numa mesa, conversa, a gente acaba aprendendo. O que eu não posso ter? É sempre querer ganhar. Né? Esses primeiros encontros do núcleo sempre foram muito interessantes porque a gente estava querendo aprender. Primeiro, quem a gente era, de novo, né? Eu brincava com o pessoal aqui antes da gente entrar ao vivo, né? Que o Brasil parece a música da Elis Regina, né? O Brasil não conhece o Brasil e a Casa Verde não conhece a Casa Verde. Né? Se a gente conversar um com o outro, descobrir o que o outro está fazendo e a gente se conectar, vai resolvendo um monte de problema. Professor, isso é importante, é o seguinte, óbvio que é um projeto que ele é centrado por questões de recursos e tudo mais, mas a Casa Verde não conhece a Casa Verde, serve para outros bairros também. Né? Então, a Casa Brasilândia não conhece a Brasilândia, o Capão Redondo não conhece o Capão Redondo, e esse experimento está sendo feito na Casa Verde, mas ele pode ser futuramente copiado em outras regiões da cidade. Mais do que copiado, eu acho que a nossa função é fazer bem feito aqui na Casa Verde e ajudar outros territórios a fazerem. Isso. Os outros bairros vão fazer por causa daquele espelho. É um modelo. Cada bairro, né, vai ter assim, não dá para você pegar e falar copy-paste, né, de um bairro para o outro bairro. Né? Então, o que a gente vai fazer? Um estudo de novo. O que as lideranças precisam, né? Quais são as cadeias produtivas que estão postas ali, tem um método. Isso. Pesquisa, avaliação, identificação dos atores. Isso. Dentro desse contexto, replica-se. Isso. E importante, para além do método, eu tenho que ter uma ferramenta. Né? Eu faço parte de um seminário da ONU que vocês falaram, né, o Empretec, que ele trabalha muito a questão do comportamento, né, empreendedor, para fazer com que as pessoas funcionem, para as empresas andarem e tal. Com vontade só, cara, eu não subo numa montanha. Eu preciso de corda, eu preciso de pino, eu preciso de martelo, eu preciso de um monte de uma estrutura para fazer esse negócio rodar. O que é o núcleo? É essa estrutura. E as parcerias que a gente foi precisando, a gente foi puxando para fazer o projeto efetivamente rodar. Eu, como empreendedor, eu vou procurar o núcleo. Como que eu faço para achar esse núcleo? Porque assim, eu moro na Casa Verde. Né? Eu moro na Casa Verde. Temos o escritório aqui na Cachoeirinha, temos empreendedores, clientes aqui na Casa Verde, mas eu, sinceramente, vou falar para Vossa Senhoria que eu nunca ouvi falar do núcleo. Perfeito. Entendeu? Então eu gostaria de saber como, porque eu acho que também muitas pessoas também que estão nos assistindo também não ouviram falar também da Casa Verde, do bairro, e não ouviram falar também. Como que está sendo essa divulgação, esse marketing desse processo? Me interessou muito. Tá? Porque o nosso trabalho também encaixa ali direitinho, vai dar uma assessoria, mas eu gostaria de saber como que eu faço para estar entrando no núcleo, como que eu faço a inserção desse núcleo. Maravilha, obrigado. Você vai dar uma chance aqui da gente trabalhar as fases onde a gente está, né? Então, atenção pro corte. Atenção pro corte. Agora é o corte, Vamos lá. E é muito bacana porque é assim, o que a gente construiu, né? À medida que a gente foi olhando as lideranças, as cadeias produtivas que estavam dentro do território, veio a pandemia ali em 2020.
né? A gente tinha falado individualmente com as 30 principais lideranças que a gente teve a sorte de conhecer, né? Paulão foi uma das lideranças que a gente conheceu aqui no pedaço, inclusive no lançamento do livro do Caçula. E aí, o que a gente fez? Tadeu Caçula. O Casa Verde de uma Pequena África. Obrigado, cara. Você sabe que eu ia trazer o livro, acabei esquecendo na história. Bem... Ah, que bacana, obrigado. Obrigado, viu? Não, abraço pro Tadeu aí, Caçula. Então, o que será o próximo? Só aproveitando esse gancho, ô Tadeu, você não escapa, não? Não escapa, eu te mandei uma mensagem, entendeu? Não corre, não. Lê a mensagem direito, porque o senhor também é professor. Lê a mensagem e vem sentar aqui, viu? E aí, então, o que aconteceu ali? 2019, a gente estava falando individualmente com essas lideranças, conversando, explicando um pouco o projeto, né? Porque, assim, há sempre uma desconfiança, né? O que esse cara quer com isso, né? Por que ele está querendo fazer uma coisa dessa? O pessoal fica tudo, né, nas segundas, né? Tipo, o que esse cara quer? Esse cara quer tomar meu dinheiro? Tudo aí questão... Tudo gira em torno do dinheiro, né? O cara quer tomar meu dinheiro. Tá parecendo bom demais para ser de verdade, né? Não é? E aí, eu moro na Casa Verde, então, primeiro questão. Eu tenho um filhinho de 7 anos e uma filhinha de 10. E eu realmente gostaria de deixar um bairro muito melhor para eles morarem daqui para frente. Esse é o nosso propósito. Eu acho que do pai, né? Do pai, esse é o propósito. A gente tem um foco, né, de melhorar a vida dos nossos filhos. E assim, não dá para você melhorar a sua vida se você tem que sair de casa com medo, né? Quando a economia melhora para muita gente, né? Não é automático melhorar para todo mundo, né? Por que não é automático? Porque nem todo mundo tem a mesma ferramenta, né? A ideia do núcleo é trazer a mesma ferramenta para todo mundo jogar junto no mesmo interesse. Então, quando você vai conversando com as pessoas, é muito interessante, porque daí o cara vai entendendo que você realmente tem vontade de fazer aquilo. Sim. Eu tive sorte na vida, né? Eu brinco que se eu tivesse nascido uma casa para cima, uma casa para baixo, minha vida seria absolutamente diferente. Não sei se seria melhor ou pior, mas seria com certeza diferente, né? Então, quando você nasce numa família de classe média no Brasil, você já sai com uma vantagem muito grande, né? E eu tive a sorte de ter indústria no país, de ter comércio, de ter uma empresa há mais de 20 anos com bons resultados. Então, eu tenho uma boa qualidade de vida, né? Eu queria trazer um pouco esse conhecimento e esse cuidado que tem as pessoas mais simples com tudo que fazem no dia a dia, quando a gente conecta no núcleo, o que eu tenho aprendido, né? Meu pai não tinha terminado o 3º colegial, né? E eu tendo feito um monte de faculdade, um monte de curso, nunca consegui contar nada para ele que ele já não soubesse. Então, tem uma sabedoria popular muito grande. É fantástico, né? Vai pegar Casa Verde. Quantas escolas de samba não tem aqui? Botar 4.000 pessoas na avenida com aquela qualidade que é colocado, alguém vai me dizer que esse pessoal não sabe fazer planejamento? Não, aqui tem... Cara, é maravilhoso tudo que tem aqui dentro do... Então, assim, a gente precisa pegar essa cultura que tem aqui e gerar oportunidade. E não é só escola, nós precisamos gerar empresas, né? Nós precisamos gerar empresas que façam produtos e serviços com qualidade. Mas para isso eu preciso sair do zero, eu preciso dar uma forcinha para esse cara sair do nada, né? O núcleo, ele consegue... ele dá esse suporte, essa assessoria para a pessoa que quer sair do zero? Perfeito. Olha... Maravilhosa a sua pergunta. A gente não está conseguindo fechar o histórico, mas eu vou te contar aqui. A ideia do núcleo é conexão com... A gente tem parceria com a FEI, onde eu dou aula, com a Mauá, com a USP, com a PUC, né, para fazer extensão universitária dentro do território. O que é extensão universitária? É trazer os alunos das universidades para ajudar as empresas, porque assim, minha experiência como consultor, qualquer arrumadinha, você como contador, né, qualquer ajudadinha que você dá na empresa é 20% de resultado, gente. Né? 20% de resultado é sair do negativo para o positivo. Professor, desculpa cortar o seu raciocínio. Mas, quando você fala que é necessário a academia participar dos negócios, e a gente vê todo esse cenário brasileiro aí em torno da crise, o cerne da questão é a educação? Então, vamos lá.
Educação é importante, né? Se eu não tiver educação, eu não consigo dar um salto, fica mais difícil. É claro, toda a estatística mostra, quanto mais anos de estudo, o meu salário tende a melhorar. Mas se eu não tiver emprego, ou melhor, empresas, né, para quando eu sair da faculdade eu me empregar, eu sou mais antigo, né? Então, lá nos anos 80, tinha o famoso engenheiro que virou suco, né? Que era uma casa de suco na Paulista, que era uma brincadeira, né? Porque um monte de gente, por causa da crise dos anos 80, estava saindo das universidades, mas não estava conseguindo nenhum emprego. Hoje em dia, o engenheiro vira Uber, né? Então, não é isso que a gente precisa também de empresas, né? E para as empresas andarem, eu preciso organizar a economia. Como? Viabilizando. Então, voltando lá no histórico e como é que as empresas conseguem acessar o núcleo. No primeiro ano de 2019, estamos lá juntando a galera das lideranças. 2020, a gente, finalzinho de março, tinha marcado começo de abril, a primeira reunião presencial com todo mundo junto. A gente ainda não se conhe... todo mundo não tinha se reunido. Daí vem uma pandemia ali no dia 15 de março, né, que fecha tudo. E aí, de novo, o que aconteceu? Podíamos ter desistido de tudo ou trazer a tecnologia para nos ajudar. Ligamos lá para a galera da USP, falei, galera, estamos com um problema aqui. Eu preciso fazer uma dinâmica de sala, né, para Casa Verde conhecer a Casa Verde. Então vou ter 30 lideranças na sala, mas eu preciso de subgrupos. Eu preciso de um monte de salinha virtual para essa galera falar primeiro nos subgrupos, para depois vir conversar no grande grupo aqui na estrutura. E o pessoal da USP gerou, né, via o aplicativo tá aqui, uma série de salas. Então, de novo, a tecnologia vindo ajudar a gente a se reunir mesmo dentro da pandemia. Continuamos nos reunindo durante o ano de 2020, fechamos um pouco o que o pessoal achava que era importante para o aplicativo. Então, para além daquela ideia de marketplace inicial, a gente botou uma área de cursos, a gente colocou uma mensageria dentro, como se fosse um WhatsApp dentro da ferramenta, onde eu consigo conversar com os cursos, com as lojas e bater papo com os amigos separadamente dentro da estrutura. Vamos colocar, a partir desse ano, uma área de empregos. Então, você na sua empresa está procurando um contador novo, Paulo está precisando de um cara novo lá de informática. Poxa, o cara acabou de fazer um curso aqui na frente, só que você não tem bola de cristal, né? Até ontem, ele era aquele moleque que você via correndo na rua, né? Mas ele agora acabou de se formar. Só que ele também não tem bola de cristal, saber que você está precisando, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso: empregos locais e currículos da galera aqui do pedaço. E incentivar esse merge dos dois grupos. O que acontece com isso? O cara chega mais cedo, né, em casa, chega mais descansado no trabalho, tem uma qualidade de vida muito melhor e não precisa cruzar a cidade de São Paulo, né? Rende mais, bom para todo mundo e fica mais barato para a empresa. Na verdade, ele tem casa, ganha. Agora, só voltou uma coisa que é super importante e faz parte aqui de ser controverso, porque ser controverso é você conectar os diferentes e os polos também. Você fez um comentário da extensão universitária que pode de instituições de primeira linha do país. Perfeito. E que pode vir aqui colaborar com os empreendedores do bairro. Porque não só pode... O nosso trabalho é esse e dá isso aqui, mas por que também nós o trouxemos aqui por conta disso, essas provocações, porque a gente entende aqui que está no fundão, né, para quem vive aqui no fundão da periferia, que a academia está muito longe, Perfeito. Não está tendo essa conectividade, não está tendo essa conexão, né, você fica só do outro lado do rio. É isso. E isso é um compromisso desse núcleo, trazer essa galera que, tá lá, que também tem muito para aprender com a gente, mas também tem muito assim. E às vezes o empreendedor é como você disse, ele, um pouco de orientação, ele cresce. É isso. O que falta às vezes é uma educação financeira, é um próprio plano de negócios, é ele poder entender melhor a gestão do negócio dele. Quer dizer, é a dona Maria lá que faz o bolo, ela não sabe o custo de um bolo. Perfeito. Então, quer dizer, se ela soubesse o custo do bolo, que ela tem que ir lá, dividir o aluguel da onde ela está, o gás que ela faz, isso seria super importante até para ela poder precificar melhor, dar um preço melhor e não tomar prejuízo. Isso é um compromisso? Isso está no DNA do projeto, né? Então, assim, e a gente tem um entusiasmo por parte das universidades nisso, né? O reitor da Mauá ficou apaixonado com o projeto, né? Por quê?
para eles também é importante conectar os alunos à realidade. E eu diria que é importante para o país, porque se a gente largar as bolhas onde a gente vive, né, todo mundo tem a sua pequena bolha de alguma maneira. E a moçada que está nessas universidades, quer queira, quer não, faz parte de uma bolha, de uma elite que nem sabe os problemas que as pessoas na periferia têm, porque normalmente não vão. Vídeos médicos, teve que trazer médicos cubanos. É isso. Porque o persona do médico brasileiro não quer ir na periferia. Então, Seria isso? eu acho que é mais sério, cara. É assim. Eu acho que esse médico que está formado lá no final, ele não quer ir, mas porque no estágio ou antes ele não foi. Né? Quando eu era moleque, tinha um negócio chamado Projeto Rondon. Né? O Projeto Rondon, qual que era a pegada? Ele pegava a molecada das melhores universidades e mandava eles para o rincão do país. Né? O cara volta outro, porque ele tem um choque de realidade. O ser humano é empático. Quando você está com uma dor, eu sinto essa dor se eu estiver perto, se eu entender porque você está lá. Né? Se eu tenho um distanciamento tão grande como hoje a gente tem, dividindo a sociedade, eu não percebo o que está acontecendo na ponta, eu não consigo ser empático com você. Né? Então, trazer essa moçada da universidade, que não precisa mais mandar para o rincão do Brasil, manda para a periferia de São Paulo, resolver o mesmo problema, cara. Ele vai entender. Ele vai entender que é um Não vai outro muito Brasil. longe, não vai muito longe. Vai ali. Vai entender que é um outro Brasil. É só atravessar a ponte. É isso. Temos agora na cidade de São Paulo venezuelanos, bolivianos, É isso. né? Além dos imigrantes de outros estados, né? Então, se a gente fizer isso, é um ganho para o país, cara. Porque essa moçada vai começar a enxergar a verdade. Então, a gente fez a primeira extensão universitária agora com a PUC de Economia. Né? Então, qual é a crítica do economista em geral? O economista é aquele cara que está trabalhando nos bancos. O engenheiro hoje está trabalhando nos bancos. Pelo visto, os bancos não estão fazendo lá um trabalho muito bom para a sociedade brasileira, né? Porque assim, você tem crise atrás de crise e o único segmento que ganha muito dinheiro sempre são os benditos bancos, né? Numa proporção muito diferente do restante do mundo, porque as nossas taxas de juros, voltando sem querer carregar no economês, né? Mas assim, é um oligopólio. O que é um oligopólio? É uma galera que levanta de manhã e define o preço do negócio à tarde, e se você quiser aquele preço, senão não tem com quem comprar, negão. Né? Então esse é o caminho do processo. Pagar 8 conto na gasolina e pronto, acabou. É isso. Então, qual é a pegada? Né? Se eu pego esse economista, trago ele aqui, como a gente fez, para mapear, né? Não contei para vocês, mas um dos primeiros, eu vou dar uma amarrada na sequência, né? Porque a gente fugiu ali da resposta. Então, 2019, rapidinho, a gente estava falando com as lideranças. 2020, juntamos as lideranças para falar de forma digital, né? Fazendo negócio. Elas pediram para colocar mais coisas na nossa ferramenta, que é o Taqui, para fazer o processo andar. O pessoal do Taqui veio desenvolvendo, estava tudo prontinho para fazer um teste beta bem bacana no início de 2021. Uma das reuniões do núcleo, uma das lideranças vira e fala: para ajudar na crise, precisa olhar a compra pública. Pequena e média empresa tem vantagem na hora da compra pública. Precisamos organizar essa pequena e média empresa para fazer isso. Falei, poxa, boa ideia. Cara, não deu 15 dias, parece que Deus olhou mesmo o negócio, caiu no colo, Secretaria Municipal de Educação liga pra gente e fala: fiquei sabendo do projeto de vocês aí, tô precisando fazer uniformes para as escolas municipais aqui de São Paulo. Você me conecta? Você tem cadeia produtiva aí de têxtil? Eu falei, tenho. Você me conecta o pessoal? Eu falei, conecto, contanto que eu possa vender dentro do aplicativo aqui do núcleo. Não, tudo bem, não tem problema, pode vender dentro do aplicativo do núcleo, só tem um problema, né? O dinheiro já está em outro lugar. Eu falei, não, tudo bem, vamos fazer encomenda, né, pelo aplicativo do núcleo. Então, conectamos a cadeia e olha como a junção das pessoas vai viabilizando. No edital da prefeitura, fizemos uma cooperativa com bolivianas ali no alto da Casa Verde, e aí essa cooperativa de bolivianas precisava, pelo edital da prefeitura, para
entrar como fornecedor da prefeitura, ter uma loja física. Eles não tinham a loja física. Né? E aí o Zóio, presidente da escola de samba do Peruche, falou: eu tenho uma lojinha aqui da escola de samba, se quiser, podemos entregar os uniformes aqui na escola. E aí, assim, essa é a comunidade, gente. Né? Sem a tecnologia, né, para os pais de casa fazerem seus pedidos, né, não acontecia. Sem o núcleo não tinha conseguido a compra pública e a oportunidade. Sem o Zóio na Peruche não tinha conseguido o ponto de venda. E à medida que esse projeto foi andando, que a gente foi juntando mais empresas no projeto, num dos determinados momentos ali, as costureiras falaram: cara, nós estamos com um gargalo produtivo. Gargalo produtivo é aquela parte da sua empresa que você tem uma capacidade de 5 e está entrando 10 aqui, então você não consegue produzir, porque nesse gargalo da garrafa, né, só passa 5. E o caso delas era ter um gargalo na mesa de corte. A mesa de corte delas era pequena, não conseguia produzir mais. A gente tinha mapeado outras empresas no território que ofertaram a mesa de corte para o pessoal cortar lá. E aí, o pessoal meio desconfiado da história falou assim: mas quanto que eles vão cobrar? Eu falei: não sei, vamos sentar lá com eles, vamos descobrir. Sentamos lá para conversar com o pessoal, eles ofereceram de graça. Por quê? Bacana. Porque, na verdade, o que eles falaram? Cara, nós estamos no projeto, eu tenho capacidade ociosa aqui, eu posso te oferecer numa boa. Se não fossem vocês, eu não estava sabendo do projeto, não podia estar jogando junto. Então, esse ganha-ganha que a gente tem que ter, né? E o papel do núcleo é um pouco coordenar isso. Então, segundo ano foi 2019 a gente mapeou, 2020 a gente se juntou como grupo, 2021 testamos o aplicativo, né, com um público bastante variado, né? Na escola pública municipal, tem desde a classe média que perdeu o emprego até a pessoa mais simples do bairro. Se esse cara conseguir entrar no aplicativo, baixar o aplicativo e fazer o pedido, pô, funcionou. Né? E aí botamos um monte de mãe lá para dentro, funcionou super bem, o negócio rodou, então testamos a usabilidade, né, como a gente brinca lá, né, no MVP do aplicativo, com um público bastante variado. Pô, testado, funcionando bonitinho, tudo certo. E aí agora, em 2022, no começo do ano, a gente fez uma pesquisa das taxas de cartão de crédito do mercado inteiro. A gente viu que a nossa taxa que a gente tinha conseguido não era nem a melhor nem a pior do bairro, era uma taxa média. Aí a gente achou que era importante trabalhar um pouco mais esse quesito para já entrar com uma taxa campeã para todo mundo. Então estamos terminando as negociações aqui no território, queremos lançar isso tudo até junho desse ano. Onde eu acho esse aplicativo? Você entrou na Apple Store, ele tá na... Se você entrar aqui, você vai... Eu acho link, e o site... Quando chega no meu bairro. Isso, bacana, olha, isso significa que está funcionando. Se você entrar ali e botar taqui.online, vai abrir a home do... Não, tá aqui QUI. QUI. Ponto online. Ponto online. Isso, pode entrar. Aqui. Isso, então aqui não tá aqui. Então vai ter que entrar, registrar ali dentro da... Então eu, como contabilidade, quero vender a... Isso, produtos... Importante. Só produtos e serviços? Produtos e serviços. Pedreiro do bairro. Dona Maria que faz limpeza. Sim. Todo mundo consegue ter uma lojinha ali dentro. De graça. Para montar a loja... Deixa bem claro aí, é grátis. Não, isso aqui vira... É de graça? É de graça. Não vira propaganda, isso aqui não é uma propaganda. Isso aqui é o seguinte... Tem que ser de graça. Então, daqui a pouco... a montagem da loja é grátis. Você só vai ter um custo quando você vender alguma coisa. Hoje o custo é 2,99. Dentro da ferramenta tem uma carteira digital. É justo, inclusive, né? Não, senão não vive, né? Você não se mantém. Daí é bonito, mas não fica em pé. Né? E outra coisa importante, uma parte do resultado do Taqui vai para ajudar as ações do núcleo. Então, aquele financiamento... A gente vai respondendo as perguntas em fase, né? Mas, né? Então, o que é o tripé de financiamento? Normalmente, quando a universidade vem para o bairro,
e está ajudando uma empresa maior, ela vai cobrar alguma coisa dessa empresa, uma parte desse recurso pinga para o núcleo. O Taqui, à medida que todo mundo vai negociando e comercializando, vai ter um resultado, uma parte desse recurso pinga para o núcleo. E com isso a gente consegue fazer a extensão universitária, trazer as coisas, fazer as atividades do núcleo para fazer a coisa efetivamente funcionar. Né? Então, tudo que você precisa, a brincadeira do Taqui, a logomarca é um radarzinho, né? Porque a primeira pergunta que a gente fez era, tudo que eu preciso tem aqui? Tá aqui? Ah, tá aqui na minha mão, né? Então, a brincadeira justamente é essa, né? Então, localizar primeiro tudo no território. Então, eu monto minha loja lá, acho tudo que eu preciso dentro do bairro. Então, e aí, respondendo, por que você ainda não ficou sabendo disso em escala maior? Porque a gente ainda não fez o lançamento efetivo, né? Então, nós estamos na fase beta de tudo. Beta do aplicativo, no sentido, mas assim, já fizemos uma entrega, já vendemos os uniformes para coisa, já geramos emprego e renda, já funciona, já tá coisa. É que não tá alastrado para tudo, porque não, ele tá tecnicamente ele tá todo pronto. Você entra, monta a tua loja, faz, é que tem um beta muito mais bacana que vai entrar. Uma baita campanha de publicidade. Não, é que a gente está terminando a amarração. Lembra que eu falei que a gente precisa de uma taxa um pouco melhor? Né? Então nós estamos fazendo essa última. Porque assim, a pior coisa que você faz é entrar no mercado mal organizado. Mal organizado assim, faltando uma perna importante. Tem um custo realmente. Porque assim, desculpe, eu não quero que você venha para o negócio só porque você quer ajudar o bairro. Eu quero que você venha para o negócio, para o Taqui, porque você é bom para você. Então, assim, a taxa é tão boa quanto de outro cartão de crédito qualquer maquininha do mercado, a gente vai bater, vai estar jogando junto. Então, por que eu não vou? Pô, eu vou. É bom para mim, é bom para o bairro, nós vamos, assim, tem que ser ganha. Por isso que leva um pouco mais de tempo. Mas, pro tamanho do projeto, você colocar tudo isso em pé em 3 anos, cara, é nada. Já tendo entrega, né, já tendo fornecido emprego... Cara, de novo, mais uma coisa bacana. Claro, estamos usando nata da macacada lá de tecnologia da USP, por isso que a gente tem uma coisa. Então, é tudo que o núcleo está falando. Então, a gente não está no discurso, eu vou trazendo tecnologia. Não, já estou aqui com a tecnologia. Nós já vamos para isso. Mas é só nessa tecnologia que a gente vai parar? Não, nós vamos fazer muito mais coisas. Né? E os projetos vão crescendo. As costureiras estão, né, contei para vocês, fazendo outros produtos, lançando uma coleção. Vai lançar uma coleção que vai vender para o Brasil inteiro, a partir do Taqui. Entendeu? Então, essas coisas todas são bem amarradinhas. E a gente vai... E aí, a última fase, o que falta? Né? Eu falei que eu tinha 30 lideranças lá mais antigas, né? Que eu preciso de moçada nova. Então, eu estou chamando liderança do território de 16 anos. Se o cara pode votar, ele pode estar no conselho do núcleo. Se ele pode escolher presidente, ele tem que poder estar no conselho. Então, de 16 anos a 30 anos, eu preciso de mais 20 pessoas dinâmicas, porque a gente vai precisar fazer bombar quando a gente lançar a festa de lançamento do núcleo e do projeto do Taqui, a gente precisa botar todo mundo para dentro. E na hora de botar para dentro, às vezes pinta até um negócio. Eu trabalho um pouco de comunicação, bacana. Puta, eu tenho uma rua aqui de comércio. Eu vou lá montar um monte de loja e ajudo o cara a botar os produtos, botar a foto, porque não é trivial, não é simples assim. A ferramenta é muito amistosa, mas tem gente que tem muita dificuldade. E a gente pode gerar outros produtos e serviços para a própria comunidade para ajudar. A pandemia, ela evidenciou que as pessoas elas não sabem diferenciar o arroba do WW, né? Isso. Bom, gente, deixa eu ver que vocês estão cheios de perguntas aqui, mas nós temos o nosso tempo regulamentar aí. Nós já arrebentamos de novo, porque nós somos controversos. A gente tem um tempo regulamentar, a gente nunca consegue cumprir ele. Acho que eu falei um pouquinho demais. Não, que isso, professor. Todo mundo que vem aqui é para falar. Eu tenho mais umas 10 perguntas aqui, mas deixa eu falar. Essa é a questão de falar. Mas deixa para uma próxima, né? Mas, professor, não sei se você deu sorte ou azar. Uhum. Nós estamos lançando O quê? Hoje tem lançamento aqui. Tem lançamento? Tem lançamento. Hoje tem lançamento no Controvérsia. Pode beber uma água. Tem um lançamento aí do nosso podcast.
É um novo quadro. Ah, o famoso potinho que a gente brincou agora há pouco. Podcast, ó. Esse é o único podcast aqui, no país que tem um podcast. O que é o podcast, professor? Ali tem perguntas polêmicas e controversas. Aham. Que foi feitas, né, foram criadas pela produção do programa e também com a ajuda dos nossos colaboradores, dos nossos seguidores, dos nossos simpatizantes, dos participantes do programa. Então ali tem perguntas aleatórias de temas polêmicos, que podem coincidir com a tua área de conhecimento ou não. Perfeito. E qual que é a regra, professor? Você pode aceitar ou não aceitar o desafio. Aham. Se aceitar o desafio, você tem 3 perguntas, você pode tirar dali e você pode descartar uma. Então, você vai responder 2. Se você escolher uma e a outra em seguida, pronto, você respondeu 2 perguntas. Perfeito. Se você descartar uma e dentro do desafio, as outras 2 As duas você vai ter que encarar. Vai ter que responder. Perfeito. Entendeu? São temas polêmicos ali, aleatórios. Quem escolhe a pergunta por um sorteio é você. Professor Fernando Almeida, o senhor aceita o desafio do podcast? Vamos lá, vamos experimentar o pote. Vamos ver o que sai desse potinho, né? Eu não vou nem abrir, eu vou deixar pra eu vou dar uma misturada aqui, porque mistura. Manda pra cá, manda pra cá que eu já tô até curioso, né? Mas, oi, vai pra lá, oi! Vamos ver o que vocês têm aqui de perguntas. Vamos lá. Olha aí, professor, vê, passa aqui. Olha. Ali o Tchucão que vai... Vamos ver. O senhor responde ou não responde? Responde ou não responde? A eutanásia deve ser liberada para os pacientes em fase terminal. Esse é um tema bastante controverso. Bem Tem 2 minutos ali, ó. Tá. É controverso. Tem 2 Perfeito. minutos pra responder isso aí. Libera aí, professor. Libera aí. Professor. 1, 2, 3. Vai lá. Na minha opinião, por mais que algumas religiões sejam bastante contra a isso, mas tem determinadas fases que a pessoa está, né, que talvez isso seja um ato até de humanidade. Né? Confesso que eu nunca pensei profundamente no tema, né, mas eu lembro, por exemplo, do meu pai, né, que estava numa fase que estava bem difícil. Nos últimos anos tinha tido uma série de AVCs sequenciais e tal, e a última fase ele estava realmente muito mal, né? Não foi eutanásia, obviamente, mas ele estava tão mal que estava deixando o restante da família. Ele morava com a minha mãe na época. Os 2 foram para o hospital na mesma semana, para você ter uma ideia. Né? E a gente quase perdeu os 2 na mesma semana. Né? E naquele momento, eu acho que ele, pelo que eu conhecia dele, ele fez uma autoescolha ali de falar assim, putz, eu acho que eu preciso partir para deixar ela em paz. Né? Então, eu acho que é alguma coisa que a gente devia discutir, mas é muito de fórum íntimo, né? Eu acho que para algumas situações tem sempre aquela história, né? Falando, não, mas eu deixo o cara vivo mais um tempo. Antigamente tinha uns filmes, né, que falavam, vamos congelar o cara e daqui a alguns anos a gente descongela ele para ver se a ciência melhorou, né? Mas eu acho que eu pensaria bastante nisso ainda. Beleza, Bacana. obrigado. Primeira pergunta respondida. Pergunta respondida. E a segunda pergunta? Mulheres trans e travestis também têm o direito de vivenciar a maternidade. Assim, polêmico. Né? E travestis também têm o direito de vivenciar a maternidade. Eu acho que a sociedade põe muito cuidado em cima do que os caras fazem com seus buraquinhos de lá e de cá, né, e que isso realmente não agrega muito. Construir uma família tem muito mais a ver com amor, né, do que propriamente com a sexualidade do pai ou da mãe dessas crianças. Então, eu acho que todo mundo tem que ter o direito de expressar o seu amor de alguma maneira. Né? Eu acho que a gente viver numa sociedade que só permite para algumas pessoas... Porque, vamos imaginar, né? A gente hoje tem uma sociedade um pouco mais liberal do que a gente tinha. Não estou falando que ela é um pouco mais liberal do que ela era antes. Quantas pessoas não sofreram anos a fio, né, sem poder manifestar efetivamente o que eram,
né, fazendo papéis que de repente não serviam, sofreram uma vida inteira, né? Você como pai, você quer que seu filho seja feliz, seja ele qual escolha ele faça, né? Seja onde ele quer que ele more. Então, eu acho que a gente devia respeitar mais a vontade das pessoas. Bom, é isso. Professor, obrigado. Agradecer por ter estreado o nosso quadro Seu novo. potinho. Agradecer novamente a sua presença aqui. Espero que foi agradável e controverso para você pela explicação. E esperamos vê-lo no futuro, porque provavelmente o senhor será chamado novamente para a cadeira da controvérsia, porque aqui gera muito. Então a nossa ideia é gerar conteúdo, e esse conteúdo controverso a gente poder debater mais uma vez. Essa é a questão da gente estar revendo para ver se a sua opinião, se a sua visão, se o seu projeto foi realmente aquilo que foi falado aqui. Maravilha. Então, sinta-se já convidado para uma próxima vez aqui. A gente vai já tem as perguntas aqui. Que ficou, irmão. 10 perguntas aqui. Viu? Bastante coisa aqui. Agora tem o pós, né? Perguntar. O pós-lançamento agora. Perfeito. Então, acho que é bacana. Agora. Vai ser uma oportunidade boa da gente contar um pouquinho como é que evoluiu o projeto. Queria agradecer aqui o convite. Foi muito legal bater papo com vocês. O tempo passou voando. Né? Acabei esquecendo de trazer, né, no final de 2020, um grupo de amigos economistas da PUC, da USP e da GV escreveram um livro sobre desenvolvimento econômico, né, chama O Salto do Sapo, né, a difícil corrida brasileira para o desenvolvimento econômico, e eu tive a oportunidade de escrever um capítulo do livro sobre o projeto do nosso Núcleo Casa Verde, e esse livro ganhou como segundo melhor livro de economia no ano passado, no simpósio da Confecom. Vou mandar para vocês o capítulo do livro para vocês darem uma olhada, e se vocês depois quiserem enviar para os seus telespectadores aí e internet, né, ouvintes, né, para que a gente possa contar um pouquinho melhor e que as pessoas entendam com um pouco mais de profundidade o que é o projeto do Núcleo, que tem um embasamento bastante grande, mas fundamental. Tem uma conexão com a comunidade que faz ele ter vida real. É isso que faz as coisas funcionar. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado, professor. Obrigado. Mais uma, né, meu? Mais uma para conta. Obrigado. Obrigado aí. Gente, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, dá aquela curtida, aquela compartilhada, faz esse favor aí para nós, meu. Dá aquela lá. Obrigado aos nobres amigos aí que fazem aí o nosso trabalho aí de campo aí. Faz né? Sem vocês também, né? Aí, sem a gente não apareceria. Obrigado. Obrigado. E boa noite. Um abraço. Professor, parabéns pelo projeto, maravilhoso.